Bom, pessoal, continuando aí esse, esse tema da pesquisa social em saúde coletiva, e meio que encerrando essa questão do materialismo histórico e dialético, nós podemos dizer o seguinte, que o materialismo histórico, ele é a base teórica, o caminho teórico para se estudar a dinâmica da realidade, né? Se estudar a sociedade enquanto uma mola propulsora que aflora construções históricas e a realidade em que a população vive. E o materialismo dialético, ele na verdade vamos dizer assim, colocar em prática essa pesquisa. O materialismo dialético, ele é um método de abordagem da realidade que leva em consideração os contrários, que leva em consideração a dinâmica da sociedade. Ambos, né, buscam aprender a prática social empírica dos indivíduos em sociedade, dos grupos e das classes sociais. A realidade, neste caso, ela é inesgotável, né? E nada é eterno, nada é absoluto, né? Então, o materialismo é um método dedutivo e racional das ideias, que busca a explicação coerente das lógicas para os fenômenos da natureza e da sociedade e do pensamento. Explica e interpreta, propondo soluções transformadoras para a realidade concreta. Portanto, não é neutro, né? O materialismo histórico dialético é uma corrente de pensamento que propõe estudar a sociedade em movimento, levando em consideração que essa sociedade possui uma realidade que é inesgotável e que está em eterna transformação. É composta por sujeitos de pensamentos diferentes, pensamentos contrários, o que promove essa discussão dialética. Então, nas políticas de saúde, o materialismo é muito utilizado para estudos relacionados a políticas de saúde, o que permite este diálogo entre diferentes sujeitos envolvidos naquele processo social investigado, certo? E aí eu trago aqui um trabalho bem interessante que é de autoria de Marlúcia Assis, lá do NUPISC, e de Adriano Maia, que foi colega, inclusive, de Ana Áurea no mestrado, dentista. Esse trabalho, ele usa como pano de fundo, né, ele usa como caminho teórico para a sua análise a dialética, né, e como método de análise a hermenêutica dialética, ou seja, compreender e, ao mesmo tempo, trazer a luta dos contrários na sua análise. Veja o título: Da fragmentação à integralidade, construindo e desconstruindo a prática de saúde bucal no Programa de Saúde da Família de Alagoinhas. A pesquisa de Adriano foi lá em Alagoinhas. Então, olha que interessante, é um estudo sobre a prática de saúde bucal do PSF de Alagoinhas. Quando a gente fala de prática de saúde bucal, a gente está falando de diversos sujeitos envolvidos nessa prática, né? Os trabalhadores envolvidos com a saúde bucal, o técnico e o dentista, a equipe de saúde da família e os usuários. Teve como objetivo analisar os dispositivos que orientam a atenção integral à saúde bucal, seriam vínculo, acolhimento, autonomia, responsabilização e resolubilidade. A metodologia é de natureza qualitativa numa perspectiva histórico-social. Vejam que os autores não deixaram claro que estão usando como eixo teórico metodológico o materialismo dialético histórico, mas eles colocam pistas do que seria esse trabalho, né? De que caminho ele percorreu. Primeiro, que é de natureza qualitativa. Segundo, na perspectiva histórico-social, significa que eu estou estudando a sociedade dinâmica, construída historicamente, com suas modificações sociais ao longo do tempo e com seus diversos sujeitos envolvidos no processo. Então, é claro a corrente de pensamento que esses pesquisadores estão seguindo para fazer análise desse trabalho. Aí ele fala que os materiais empíricos foram entrevistas com trabalhadores, gestores e usuários. Veja, nós temos diversos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, sujeitos que pensam de maneiras diferentes, o que é o princípio da dialética, né? O contraditório. Então, nessa pesquisa, se traz o ponto de vista desses sujeitos que estão envolvidos nesse processo de prática de saúde bucal. Os materiais empíricos foram entrevistas com trabalhadores, gestores e usuários e a observação. Quando falamos de prática,
nós precisamos pensar que não podemos ficar restritos apenas ao que os sujeitos acham da prática. Precisamos ter um contraponto para validar esse estudo, que seria a observação dessa prática, né? Uma coisa é o discurso do sujeito, outra coisa é a prática como acontece em si. Então, os dados de entrevista cruzados com os dados de observação, eles me trazem uma maior aproximação da realidade realmente como ela está acontecendo. Além da análise de fontes documentais, como, por exemplo, documentos que falam sobre essa prática no município, normativas do Ministério, etc. E até resultados de planos de municipal de saúde, certo? Então, na verdade, é um trabalho que tem um delineamento muito concreto, mas que não está explícito na metodologia quando foi escrito, certo? E aí eu trago aqui somente um resuminho para vocês, né, do que... deixa eu voltar aqui para poder minimizar essa tela, porque senão vocês não vão enxergar direito, né? Eu trago aqui um resumo das três correntes que nós trabalhamos aqui hoje. Primeiro, o positivismo, onde nós temos a redução do social ao material, né? Se tenta quantificar o social. O enfoque na mensuração dos dados, né? São dados estatísticos. Há a formulação de hipóteses. Há a suposta neutralidade da ciência, né? O cientista não pode se envolver com o objeto. O objeto, então, é exterior ao sujeito, que é o cientista. O objeto é um dado inerte, neutro, né? Que não há envolvimento. É necessário uma amostragem estatisticamente definida. E quando se estuda saúde a partir de variáveis biológicas, ambientais e socioeconômicas. E a ciência se ocupa do fato e deve buscar se livrar de valores, ou seja, não há nenhum tipo de julgamento de valor. Enquanto na fenomenologia nós temos a descrição do fenômeno como ele acontece, né? Ele nem explica nem analisa, apenas descreve. O homem é sujeito e não objeto. Significados e intencionalidades é o mais importante nesse caso, é o que se busca com a fenomenologia, né? O que aquilo significa, o que aquele fato significa para aquele sujeito. Então, descreve o fenômeno e não explica ou analisa, novamente, eu repeti aqui, né? E se dá uma importância muito grande nas vivências e significados que os sujeitos participantes da pesquisa dão a esse fenômeno. Então, os fatos humanos não são suscetíveis de quantificação e de objetivação, pois cada um tem sentido próprio, exigindo compreensão. Então, não tem como, não existe, né, uma maneira de você verificar, ou verificar não é o verbo adequado, analisar a percepção de sujeitos sobre um determinado fato, quantificando isso. Né? É preciso se aprofundar, é preciso subjetividade, é preciso compreensão. E a fenomenologia traz esse instrumento. O materialismo, ele explica e interpreta a realidade, então, na verdade, ele não descreve apenas, ele explica e interpreta, ele busca apreender a prática social empírica dos indivíduos em sociedade. Né? Então, como é que essa prática se dá na sociedade, entre os indivíduos? Levando em consideração que toda a vida humana é social e os sujeitos estão sujeitos a mudanças, né? Mudanças e transformações da sociedade. Toda a construção social é histórica, claro, né? A sociedade de hoje, ela foi construída baseada no que aconteceu no passado, né? E o significado, ele é parte integrante da totalidade que deve ser estudada, né? Não só o significado é levado em consideração, mas sim a construção histórica para se chegar àquele momento. O sujeito, então, ele é parte do processo de conhecimento, ele faz parte desse processo. E, claro, não há neutralidade neste caso dessas pesquisas. O sujeito pesquisador se envolve diretamente nessas questões. Né? Na saúde coletiva, nos primórdios da saúde coletiva no Brasil, e até hoje, né, nós temos três grandes eixos de pesquisa no Brasil. O primeiro, previdência social, políticas de saúde, sistemas de saúde e organização dos serviços de saúde. É um grande eixo de pesquisa da saúde coletiva no Brasil e que envolve questões relacionadas a política e gestão, além do planejamento. E
as relações entre... Existe um segundo eixo, que é as relações entre as condições de saúde e as condições de vida que refletem no perfil de morbimortalidade da população. Então, entram aí aqueles estudos que relacionam as variáveis socioeconômicas, socioculturais com o perfil de morbimortalidade do Brasil. E existe um terceiro eixo que trabalha com recursos humanos para a saúde, onde há investigação de processo de trabalho, né, formação desses profissionais. É importante a gente destacar que no início dos anos 70 e 80, o arcabouço conceitual da sociologia foi mais assimilado nas análises macroestruturais e históricas da sociedade brasileira e das relações de produção e consumo, com o perfil relacionadas aí com o perfil da morbimortalidade da população. E no início dos anos 80, com a questão da reforma sanitária, a teoria política ela foi mais procurada para embasar essa luta da reforma sanitária, além da administração e do planejamento. A antropologia ela fornece também subsídios para a compreensão das representações sociais sobre o processo saúde e doença pelos diferentes segmentos da população, né? Que foi o caso que Rita Rocha investigou, a compreensão daquelas mulheres sobre a prevenção do câncer de colo de útero, né? Faz uma a fenomenologia utiliza de ideias da antropologia para poder estudar essa questão da compreensão do ser humano em relação a um determinado fato ou episódio, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho essas três correntes, que vocês consigam identificar nos objetivos que vocês já traçaram aí dos seus trabalhos, qual corrente vai sustentar metodologicamente o estudo de vocês, né? E, claro, não é só o objetivo, mas também se alinhar com o pensamento de vocês enquanto sujeitos que pesquisam, né? Quando se trata de pesquisa qualitativa, a gente está falando disso nesse momento, esse alinhamento é muito importante, porque é preciso que o sujeito pesquisador ele traz a sua construção histórica para fazer essa análise, e essa construção histórica ela é permeada por alguma teoria, por algo que sustente essa construção. Então, é muito importante que a gente delimite isso, porque todo trabalho de pesquisa tem que ter uma sustentação teórica e metodológica para caminhar, certo? Amanhã vocês vão assistir às aulas não, são vídeos e áudios de professoras que trabalharam com algumas dessas correntes e que trazem na prática para vocês como isso funciona, certo? Então, boa noite para vocês e bom descanso.